Sabe quando você tá mixando uma faixa e a voz tá meio abafada, sem brilho? Vou mostrar pra você hoje o que eu fiz nessa faixa aqui pra corrigir isso, principalmente se você tá com uma captação que não foi, feita num baita microfone, com uma baita estrutura, então geralmente uma captação mais de home studio, né. Eu vou mostrar um antes e depois aqui da voz pra você, dar uma escutada. Mesmo depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo um estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. Sendo carinho. E aí com o processamento e os efeitos. Mesmo depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo um estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. Maravilha. Eu vou mostrar pra vocês e vou focar principalmente no que fez a gente ter essa voz vindo mais pra frente e perdendo esse aspecto de estar abafado, tá? Então como que a gente trouxe alguns pontos de equalização, de saturação e tudo mais. Mas antes disso, eu só quero pedir pra você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever. Lembrando, tem muita gente que assiste os vídeos aqui e pede sugestão, eu trago sugestões que as pessoas pedem e muita gente não se inscreve. Então, por favor, só 2 cliques, um na inscrição, um no like, e isso ajuda demais o trabalho que a gente tá fazendo aqui no YouTube. Lembrando que é muito difícil trazer esses conteúdos aqui, você vê esses conteúdos no Brasil, né, então valoriza aí o que a gente tá fazendo só dando o like e inscrição, fechou? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso mixer. Eu não vou falar da master, não vou falar dos canais auxiliares hoje, a gente vai focar hoje principalmente nesse aspecto da voz abafada e como que eu tratei isso nessa faixa, tá? Eu comecei com uma compressão nessa voz, deixa eu desativar tudo. Ó, vou desativar aqui os canais auxiliares e vou desativar todos os plugins. Então a gente tem a voz crua. Mesmo depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sinto. Maravilha, eu comecei comprimindo essa Mesmo voz. depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo um estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor. Então eu queria que ela entrasse no meu equalizador um pouco mais nivelada, né. Às vezes a gente troca isso, né, então, por exemplo, tem muita faixa que eu começo equalizando primeiro ao invés de comprimir. Não tem um certo ou errado, vai muito do que você tá precisando. Nesse caso, dessa faixa, eu comecei comprimindo para depois equalizar, porque eu precisava que minha faixa estivesse um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais equilibrada no sentido de dinâmica, antes de entrar no meu equalizador, tá. Então só que isso é muito variado, cada faixa é uma coisa, mas eu comecei comprimindo, depois eu vim com um Proc 3, uma equalização. Mesmo depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo um estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou E a sem gente foco. já começa aqui a tratar um pouco esse lance do aspecto da voz mais abafada, né, então vindo com a equalização aqui nesses 2 pontos. Mesmo depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo um estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. Sendo carismático. Estava Cada. chatinho aqui esse 3700. Depois eu vim com Saturn. Saturando aqui de 1000 Hz pra cima, só que eu separei em 2 bandas aqui em 9700, tá. Mesmo depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo um estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho. Saturando um pouquinho menos aqui essa parte, pra gente não ter também esse vocal tão áspero, né, mas vai muito disso, assim, às vezes a gente quer solucionar um problema na mixagem, a gente ataca o outro ponto. Então, por exemplo, nesse caso eu queria que minha voz tivesse menos esse aspecto abafado, a voz muito pra dentro, né. Então eu não vou só ficar lá no equalizador, ou só trazendo um compressor multibanda, qualquer coisa nesse sentido, pra ficar tirando essa região, pra ficar controlando essa região, tá. Então eu trago também mais harmônicos nessa parte mais aguda, média aguda da voz, tá, porque assim eu consigo equilibrar realmente a voz, né. Então ao invés de só ficar tirando onde eu não quero, eu evidencio mais as regiões, né, que eu quero. Então isso é um ponto muito interessante também da gente não ficar só tirando informação e nem ao contrário, nem ficar só adicionando informação. Então, por exemplo, se eu não tivesse equalizado e comprimido antes dessa saturação,
não traria o resultado que eu queria. Então, ó, eu vou desativar tudo aqui, ó. Tava assim. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo. Você vê como ali onde a gente tirou 300, 500, 600 Hz, tá sobrando, tá dando assim, na voz. Então vamos ver se eu trouxesse só saturação, ó. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse A gente mundo. tem a voz um pouco mais pra frente, né, com mais agudo e etc. Mas ainda assim, os problemas da voz mais abafada não foram resolvidos. Então, quando eu venho com equalização e compressão, olha como que a voz fica mais limpa. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo. Tipo, imerso num Certo? bagulho. Então, não é só sobre colocar onde você quer e nem só sobre tirar onde você não quer. Você tem que manter esse equilíbrio, tá? Aí eu trouxe esse TR5 Tape Machine. Eu gosto bastante dessa saturaçãozinha que ele traz aqui, ó. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. E um Black Box também, dando uma saturaçãozinha a mais aqui. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. Sendo carismático. Perdi as contas. E Pro MB, a gente tirando algumas regiões aqui, ó. Vamos ver. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por nem sequer um Então, ó, segundo. por exemplo, o Pro MB aqui, ele exemplifica bastante o que eu tava falando sobre não só ficar tirando, né, onde você não quer. Que eu tirei tanto aqui em 400 e poucos Hz, quanto também em 8.700, né? Porque a gente vindo com essa saturação, então a gente veio aqui ó, com o Saturn, então essa saturação focando principalmente ali a partir dos 1000 Hz. Depois a gente veio com uma emulação de fita. Depois a gente veio com o Black Box. E aí a gente começa a adicionar tantas repetições dessas frequências, né? Tantos harmônicos, que eu começo a ter uma sobra também, certo? Então mais embaixo aqui também eu coloquei um DS. Então a gente vai... É como se fosse uma dança, a gente vai dançando, vai jogando um pouquinho, vai voltando. É lógico que, assim, muito eu volto às vezes nos plugins que eu trabalhei. Então, por exemplo, fiz a equalização aqui. Aí, digamos que eu não tinha colocado aqui em 3.700 Hz, tava como se não tivesse nada. Aí eu tô trabalhando aqui atrás, aí eu posso voltar no equalizador. Então é uma dança. Lógico que aqui no vídeo eu tô mostrando em ordem, porque né, eu já fiz esse projeto. Mas quando a gente tá mixando, a gente vai meio que dançando. Vai, coloca um pouquinho, tira um pouquinho, vamos ver se de repente sobra um pouquinho de agudo aqui, tá faltando um pouquinho de grave aqui. Então, por exemplo, às vezes a gente, uma coisa que muita gente comete erro, principalmente usando o compressor multibanda, nessa região mais médio grave da voz, tira muito, comprime muito, sabe? E aí a voz perde também um pouco desse peso, né? Porque a gente não pode esquecer que a voz ela tem um peso por si só, saca? Lógico, dependendo da captação, dependendo do local que foi gravado, dependendo do timbre da voz também, isso muda bastante. Mas a gente não pode esquecer que a voz ela não vai ficar, na maioria dos casos, 100% magra. Só, sabe, aquela voz que parece que só tem médio e agudo. Então a gente vai controlando, vai dosando, mas sem também perder muito a mão, tá? Depois, esse chorus aqui não tem nada a ver, é só uma automação que eu fiz aqui, ó, de efeito, tá? Então não vou ficar abordando muito. Trouxe uma simulação do 2A, da TR5. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco por... Você vê que lá no fundo já até começa a evidenciar um pouco mais, até porque o volume, né, tá mais alto. Um pouco de ruído, um pouco do instrumental também que tá no fundo, saca? Então você vê que a gente começa a trazer esses problemas. Mas quando tá com o instrumental, esses problemas não aparecem. Então a gente não tratou nada quanto a isso por causa disso, tá? E aí, pra gente finalizar, um de-esser. Depois... Começou a sobrar bastante, inclusive, né? Porque esse 2A já traz esse aspecto mais agudo. A gente veio com Black Box, a gente veio com Saturn, então começou a evidenciar muito essa região. Então, controlando antes. Depois de anos não dá pra entender tudo. Depois. Me sentindo estranho nesse mundo. Tipo, imerso num bagulho mal profundo. Ou sem foco. Com os efeitos. Depois de anos não dá pra entender tudo.
Eu me sentindo estranho nesse mundo, tipo imerso num bagulho mó profundo, ou sem foco por... E com o instrumental agora. Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo, tipo imerso num bagulho mó profundo, ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. Tirar os efeitos aqui, vamos ver com o instrumental sem os efeitos, tá? Depois de anos não dá pra entender tudo. Eu me sentindo estranho nesse mundo, tipo imerso num bagulho mó profundo, ou sem foco por nem sequer um segundo. Se sentindo só ao redor das pessoas. Certo? Baixei até um pouquinho o instrumental aqui, porque a voz, ela, obviamente, ganhou muito volume nesses processamentos, né? Então, o resultado final é esse. Virei artista. Odeio dias em que não saiu do ensolarado. São dias e dias, bem mais de 300 por ano. Glórias e problemas não falta pra nenhum dos mano. Tô legal, só me deixa de quebradinha aqui esfumaçando. Eu tô legal, é só mais... Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tô tentando trazer conteúdos aqui que não sejam só teoria e a gente ficar, sabe, falando só coisa muito técnica, muito técnica, mas também mostrando projetos na prática e mostrando por que eu fiz e, enfim, né? Tomando decisões aí, às vezes mais artísticas do que técnicas, e eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Lembrando que aqui na descrição tem o meu curso de mixagem, tem o meu Instagram, tem o meu estúdio de lançamento musical, tem a minha escola de negócio para você que é mixer, produtor e quer aprender a vender seus serviços, enfim. Dá uma olhada em tudo aqui embaixo que tem bastante coisa, eu tenho certeza que uma delas vai servir bastante para você, fechou? Espero você no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve no canal porque dá muito trabalho para fazer esses conteúdos aqui. E comenta aqui embaixo sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo coisas que vocês pedem. Eu acho que isso é importante para mim saber o que vocês estão querendo ver e a gente traz aqui pro canal, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e tchau.